Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje nós faremos as correções das atividades dos dias 26 a 29 de maio. Mas eu irei corrigir apenas os exercícios mais complexos, porque eu irei disponibilizar a chave de acesso para vocês fazerem as demais conferências. Então, no dia 26 de maio, nós começamos a estudar sobre os números decimais nas páginas 23 e 24 da apostila. Essas perguntas aqui eram bem simples, sobre medalhas, então vocês conferem na chave. E aqui já começou em si a parte de conteúdo mesmo sobre números decimais. Nós temos aqui montado vírgula debaixo de vírgula e foi só fazer a subtração normalmente, como vocês já conhecem. A única observação é que nessa primeira conta deu 1,000, que é a mesma coisa que 1 inteiro. E na conta de baixo deu 0,100, que é a mesma coisa que 0,1, um décimo, porque esses zeros à direita da parte decimal, como vocês já sabem, não faz diferença. No dia 27, nós estudamos ainda, damos continuidade aos estudos dos números decimais e fizemos as atividades das páginas 25 e 26 da apostila, números 1, 2 e 3. Aqui, eu percebi que alguns não conseguiram entender muito bem essa pergunta da letra A, então eu irei comentar sobre elas. Bruno mediu sua altura na escola e ele tem 125 centímetros de altura. Isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro? Sim, porque o nosso metro ele é repartido em 100 centímetros. E cada centímetro é 1 centésimo desse metro. Então, quando a gente reúne 125 centímetros, nós estamos reunindo 125 centésimos do metro. Então, aqui está dando até a dica, Para responder, pense. Quanto mede 1 centésimo do metro? 1 centésimo do metro é 1 centímetro, que é o metro repartido em 100 partes iguais. Por isso que 125 centímetros corresponde a 125 centésimos do metro. Então, transformando a altura dele de 125 centímetros para metro e centímetro, temos 1 metro e 25 centímetros. E colocando isso no quadro de ordens, a parte inteira fica na casa das unidades e o restante fica nas casas decimais. Então, 1,250, lembrando que esse zero não faz diferença. Então, efetivamente, 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos. A irmã do rapaz, que é a Bianca, tem 1,5 metro de altura. Então, aqui está perguntando o que significa essa palavra meio. Vocês já sabem que meio significa metade, Então, nesse caso, metade do metro. Então, significa que ela tem 1,5 metro, 1 metro mais meio metro de altura. Representação no quadro de ordens. E aqui era para calcular em centímetros quanto que Bianca era mais alta que Bruno. Então, se ele tem 1,25 m e ela tem 1,5 m, falta 25 centímetros para que ele tenha a mesma altura que ela, porque 25 centímetros mais 25 centímetros totaliza, meio metro. Esse exercício número 2 era tecnicamente para a gente fazer dentro de sala de aula, mas no contexto que a gente está hoje, eu falei que era para fazer com os membros da família. Então, na letra A, como vocês anotaram
as alturas na tabela, né? A tabela de pesquisa das alturas entre vocês e seus familiares. Era para marcar um X se vocês usaram números decimais para representar essas alturas. Se foi o caso de vocês terem usado em metro, por exemplo, minha altura, 1,65 m, então 1,65. Aí, se usou nessa estrutura com 1, alguma coisa, o X é na primeira opção. Agora, se tirou essa altura em centímetros, no meu caso seria 165 centímetros. Aí eu não usaria número com vírgula, seria sem vírgula, segunda opção. Letra B, colocar em ordem crescente, né, do membro da família mais baixo até o membro da família mais alto, organizando nesse quadro. Nessa letra C, era também para converter e fazer isso com a família, como eu tinha falado. Então, ao invés de comparar com os demais colegas, era para comparar quem é o membro mais baixo e quem é o membro mais alto da família, e completar essas duas linhas. E aqui calcular a diferença entre o mais alto e o mais baixo também da família, tudo na mesma situação. Exercício número 3 já é uma pergunta diferente, é uma outra proposta. Que outro modo você conhece de escrever um décimo que não seja como número decimal? Um décimo pode ser escrito em forma de fração, 1/10. E um centésimo também em forma de fração, 1/100. Dessa forma, a gente percebe que a gente consegue escrever um décimo e um centésimo tanto em fração quanto em número decimal, e eles têm o mesmo significado, independente de qual formato esteja escrito. Nos dois exemplos, né, vamos pegar aqui como o um décimo. Tanto a fração 1/10 quanto o número decimal 0,1, ambos representam que de um todo de 10 partes a gente seleciona uma. Mesma ideia no caso do centésimo. De um todo de 100 partes, nós selecionamos uma. Dia 28, nós fizemos o comparativo, então, nessa mesma proposta da atividade número 3, da página 26, aqui na página 27, a gente também usou esse comparativo entre fração e número decimal. Nesse mesmo contexto que eu expliquei, de ter um todo repartido ora em 10 partes, ora em 100 partes, e a gente tinha uma quantidade de partes pintadas. E isso é o que a gente deveria representar, tanto em fração quanto em número decimal. Então, eu vou explicar apenas o primeiro exemplo aqui, e o restante vocês confiram na chave, por favor. Então, letra A, nós tínhamos um todo de 10 partes, onde 7 estavam pintadas. Então, a forma fracionária é 7 no numerador e 10 no denominador. E como a gente está falando em décimos, 7 décimos, a nossa representação decimal tem que ter apenas uma casa decimal. E esse 7 tem que estar nessa casa decimal dos décimos. Então, 0,7. E nós lemos 7 décimos. O restante vocês confiram pela chave. Observe com atenção as figuras da atividade anterior. Letra A. Em qual delas a parte pintada é maior? E qual é o número decimal que a representa? Se vocês olharem, onde a parte pintada ocupa uma região maior na figura é a letra A e o número decimal é o 0,7, 7 décimos. E na letra B, em qual delas a parte pintada é a menor e qual fração que representa a parte sem pintar nessa figura? Eu observei que muita gente errou isso aqui porque não prestou atenção
que aqui estava pedindo a parte sem pintar. Então, veja só, é essa letra D, onde de um todo de 100 partes nós pintamos uma, e a fração que representa a parte sem pintar é pegar o todo de 100 partes e descontar essa uma parte que foi pintada. Então, nesse caso, sem pintar, nós temos 99 centésimos. 99 sobre 100. Letra C. Há duas figuras em que as partes pintadas têm o mesmo tamanho. Quais são os números decimais que as representam? Então, se a gente observar a letra C e a letra E, analisar só enquanto região pintada e região sem pintar, a gente percebe que nas duas, o que temos de parte pintada corresponde à metade do total. Tanto na de base 100, onde tem 100 quadradinhos, quanto na de base 10. Nós pintamos a metade nas duas situações. Então, isso indica que esses números decimais e essas frações são iguais. E é isso que responde aqui a nossa letra C. São os itens C e E, e os números decimais são 0,50 e 0,5, que valem a mesma coisa e indica meio, metade do nosso total. Letra D, aqui nós temos uma representação do nosso inteiro, porque de 100 partes nós pintamos todas elas. Então, a fração que representa esse inteiro nesse contexto desse desenho é 100 sobre 100. 100 quadradinhos pintados num total de 100 quadradinhos. E o número decimal é o 1,0, que simplesmente é o inteiro, vale 1, independente de quantos zeros tenha depois da vírgula. Escrever em ordem crescente. Isso aqui gera um pouquinho de confusão quando a gente não presta atenção em qual casa decimal nós estamos trabalhando. Então, veja só. 0,01, 1 centésimo, é pintar um quadradinho em 100. Então, isso é muito pouco. Esse é o nosso menor número decimal. O próximo é o 0,38, 38 centésimos, porque o 3, que dá a ideia dele ser maior que o anterior, porque o anterior, na casa do décimo, nós tínhamos um 0. E nesse próximo número, nós temos um 3. 3 é maior que 0. Não necessariamente o 38. Aqui a gente analisa primeiro a casa dos décimos, que é a primeira casa que vem depois da vírgula. O próximo número é o 0,5 ou 0,50, que os dois indicam metade. E indicar metade é mais do que indicar 0,38. Por quê? O 0,38 a gente compara com o 0,50. E pensando em centavos, 50 centavos é mais do que 38 centavos. Por isso que o 38 vem antes do 50. E por último vem o nosso 0,7. Aí que gera a confusão, porque a gente pensa, não, mas o 50 é maior que 7, o 38 é maior que 7. Porém, aqui a gente está falando em casas decimais, valores menores que um inteiro. Então, presta muita atenção nessa explicação agora. Novamente, a gente tem que comparar a primeira casa decimal, que é a casa dos décimos. Analisando aqui o 0,38. No décimo, na casa dos décimos, nós temos 3. E já no 0,7, na casa dos décimos, nós temos 7. Esse 0,7, se a gente pensar em dinheiro, seria os 70 centavos, por causa daquela história do zero à direita na parte decimal.
Então, nós conseguimos assim observar que 70 centavos é mais do que 38 centavos. Por isso que o 0,7 é o nosso maior número decimal nesse caso, porque ele está mais próximo do nosso inteiro. Falta apenas 3 décimos para ele chegar no inteiro. E aí, com essa ideia, nós devemos posicionar esses números na reta numérica. Então, a gente começa no 0, logo depois do 0, na primeira bolinha, temos o 0,01, que seria 1 centavo. Depois vem o 0,38. Na mesma bolinha estão o 0,50 e o 0,5, que valem a mesma coisa. Na próxima bolinha, os 7 décimos. E é quem está mais próximo do 1 inteiro. E aqui tinha que circular exatamente o número que está no meio. Deve-se circular, então, aqui, ó, a bolinha central, onde temos os 50 centésimos e os 5 décimos. Pense nas frações correspondentes a esses números e escreva somente com palavras. Nós iremos escrever, então, a leitura, porque é a mesma leitura da fração. 1 centésimo, porque o 1 está na segunda casa decimal, que é a casa dos centésimos. 38 centésimos e assim por diante. Aqui para escrever só a leitura dos números. Os números já estavam no quadro e era para escrever a leitura. Então, tomar como base esse segundo aqui, que era o primeiro que vocês deveriam ter feito, né? Ou melhor, fizeram. 7 inteiros, que é o que temos na casa das unidades, e 83 centésimos, porque o 3, que é o último algarismo de valor, está na casa dos centésimos. E o restante vocês façam a conferência na chave de correção. E no dia 29, nós estudamos as páginas 29 e 30 da apostila. Nós tínhamos que determinar qual aluno, qual criança tinha cada altura entre Paula, Lucas, Pedro e Fabiola. Paula era a mais alta das meninas, mas não era a mais alta de todas. E a Fabiola é mais alta do que Pedro. Então, vamos pensar. Fabiola não é a mais baixinha, porque ela é mais alta que o Pedro. Porém, a Paula é mais alta que a Fabiola, porque a Paula é a mais alta das meninas. Mas ela também não é a mais alta de todas. Então, primeiramente, a gente tem que posicionar Fabiola na segunda linha e Paula na terceira linha. Comparando a Fabiola com o Pedro. A Fabiola é mais alta que o Pedro, então o Pedro vem na primeira linha e sobra apenas o Lucas para a quarta linha. Então, essa é a disposição. Pedro, Fabiola, Paula e Lucas. E converter a altura para centímetros era só retirar a vírgula. Calcule mentalmente quantos centímetros Fabiola é mais alta que Pedro? Vamos pensar. O Pedro tem 1,23. Se a Fabiola tivesse 1,33, ela seria 10 centímetros mais alta. Mas ela tem 1,34, que é 1 centímetro a mais que 1,33. Portanto, ela é 11 centímetros mais alta que o Pedro. Letra D. Se durante o ano Fabiola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 6 centímetros, qual será a diferença entre eles no final do ano? Vamos pensar, pessoal. Os dois cresceram a mesma quantidade. Então, se a gente aumentou 6, tanto em uma altura quanto na outra, essa diferença manteve a mesma. Então, continua sendo 11 centímetros. Se Paula crescer 6 centímetros nesse ano e Lucas crescer 3 centímetros,
qual será a diferença de altura entre eles no final do ano? Aí a gente teria que fazer conta. Pegar a altura da Paula e somar 6 centímetros, pegar a altura do Lucas e somar 3 centímetros. Só que aí a gente observa que ela crescendo 6 centímetros e ele crescendo só 3, os dois ficarão com 1,47 de altura. Então, não haverá diferença entre as alturas. Eles terão o mesmo tamanho. A diferença entre a altura de Lucas e a de Fabiola é igual a 10 centímetros. Calcule essa diferença em metros, fazendo a subtração no quadro de ordens. Só completar e vocês já iam descobrir que o resultado era 0,10, ou seja, 10 centésimos, porque cada centímetro é 1 centésimo do metro, certo? Então, 10 centímetros são 10 centésimos, ou simplesmente 1/10 do metro, que é o que tem explicado aqui nesse quadrinho. Na letra G, era para vocês se posicionarem entre aquelas crianças de acordo com as alturas. A única observação que eu tenho para fazer aqui, já que eu não sei a altura de todo mundo, né? Esse primeiro item aqui, que vocês estariam no lugar de alguma criança, caso vocês tenham exatamente o tamanho de uma daquelas crianças. Aí sim vocês estariam no lugar de determinada criança. Mas eu acredito que a maioria deva ter marcado, né, daqui para baixo, porque é muito difícil ter exatamente a mesma altura. Aqui na letra H, eu usei o exemplo do desenho da Maria Fernanda, que eu achei muito legal, por ela ter colocado tanto os nomes quanto as alturas. Então, eu trouxe apenas como exemplo de como deveria ser resolvida essa letra H, que era para desenhar em ordem crescente as crianças e você na posição que você tem em relação a elas. Então, Maria Fernanda fez muito direitinho, fez as crianças em ordem crescente, colocou os nomes e colocou também as medidas. Então, muito bom. Número 8 e último, era para completar o quadro de modo a obter números iguais em cada linha. Eu resolvi alguns com vocês durante a videoaula explicativa desse exercício. Então, o restante está aqui para vocês conferirem. Vou explicar mais alguns para que vocês entendam realmente como era para ter sido feito e o restante vocês façam a conferência. Vou pegar aqui como exemplo essa linha aqui, ó, onde tem preenchido 30 centésimos, porque temos o zero aqui marcado na casa dos centésimos. Então, a gente faz a leitura considerando essa casa decimal, 30 centésimos, que é o que preenche a primeira frase. E uma outra forma de se ler esse número é 3 décimos, já que esse zero aqui, que está na casa dos centésimos, não possui valor. Então, efetivamente, nós temos 3 décimos. Próximo exemplo. 100 milésimos. Então, se eu estou lendo como milésimos, eu preciso preencher de 0 até nessa casa decimal dos milésimos. 0,100. E como a gente pode ler? A gente pode ler como 1/10, porque os outros zeros não têm valor. Mas para ficar uma forma diferente também, a gente também consegue ler 10 centésimos, que é só tampar esse zero aqui dos milésimos, que nós temos 10 centésimos. Tudo a mesma coisa, porém com leituras diferentes. E assim era para a gente ter feito. Deixa eu só explicar isso aqui, ó. 20 décimos. 20 décimos. Décimos eu tenho que ter valor apenas
até essa casa decimal dos décimos. Então, eu completo com o 0 de 20. Esse 0 tem que estar nos décimos. E o 2, então, tem que vir para a casa da frente, que é a casa das unidades. Então, sempre a vírgula fica na casa das unidades, logo depois do algarismo, certo? Então, temos 2,0, que é a mesma coisa que 2 inteiro, ou simplesmente 2, ok? Então, o restante vocês façam a conferência aí. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu estou à disposição, tá bom, pessoal? Grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.